Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Estação Saúde. Bom, o verão está chegando e com ele as preocupações com a nossa pele ficam mais evidentes. Afinal, a exposição ao sol sem uso de proteção pode causar diversos danos a este que é um órgão do nosso corpo. E nós estamos justamente no mês de dezembro, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de pele. É o Dezembro Laranja. E para falar sobre esse assunto, o câncer de pele, a TV Câmara tem o prazer de receber a médica dermatologista, doutora Gabriela Haddad. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo de hoje. Obrigada, o prazer é meu, obrigado pelo convite, estou à disposição para dúvida do que todo mundo precisar. Doutora, para começar, eu queria perguntar, o que faz você como médica começar a desconfiar que uma pessoa possa ter um câncer de pele? Algum sintoma muito específico? Como é esse diagnóstico? Olha, na verdade, a maioria dos cânceres de pele, eles aparecem como feridas, como pintas, ou como bolinhas, a maioria dos cânceres de pele, tá? Os cânceres de pele, eles são mais comuns em pessoas mais idosas, pessoas de pele mais clara, pessoa com antecedentes familiares, pessoas que já tiveram outros cânceres de pele. Então, a gente, tendo um paciente que tem essas características, com lesões que não cicatrizam ou pintas escuras diferentes do que estavam anteriormente, ou uma bolinha parecida com espinha, alguma coisa assim, aparecendo nessas pessoas que são pessoas com risco aumentado de câncer de pele, já acende o nosso alerta para ficarmos atentos a esse diagnóstico. E doutora, pesquisando aqui para a nossa conversa, eu vi que existem dois tipos de câncer de pele, né? Câncer de pele melanoma e não melanoma. Qual que é a diferença dos dois, assim, de uma forma que a gente consiga entender melhor? Isso, na verdade, o câncer de pele melanoma, né, que é o câncer mais agressivo, mais grave, com uma taxa de mortalidade um pouco maior, ele se apresenta fundamentalmente como pintas pretas, pintas marrons escuras, pintas pretas, aquela pinta, aquela mancha diferente, que a gente tinha há bastante tempo e que de repente ela ficou com uma cara diferente, ou uma pinta que a gente não tinha e apareceu, começou a doer, começou a sangrar, com um aspecto diferente, então uma mancha escura, uma pinta escura com um aspecto diferente do que a gente já tinha. Existem algumas regras que a gente usa para definir melhor, né, o que é esse melanoma, que é a regra do ABCDE. O que significa isso? O A é de assimetria, então aquela pinta assimétrica. O B é de bordas, então aquela pinta com uma borda diferente, uma borda irregular. O C de coloração, então aquela pinta que, além de ser escura, ela tem várias colorações diferentes dentro da mesma lesão. Preto, marrom claro, marrom escuro, vermelho, dentro da mesma lesão. O D de diâmetro, então aquela lesão que tem mais de meio centímetro. E o E de evolução, aquela lesão que está mudando de cara, está evoluindo de uma maneira diferente do que o agente esperado. Fora o melanoma, que é o mais agressivo, a gente tem os cânceres de pele não melanoma, que principalmente é o câncer de pele basocelular e o câncer de pele espinocelular. O basocelular é aquele que parece uma espinha, parece uma bolinha brilhante, às vezes com algumas veinhas em cima, muito comum em áreas muito expostas, em pessoas muito claras. E o câncer de pele tipo carcinoma espinocelular é aquele que faz ferida, muito comum no lábio ou em outras partes do corpo, mãos, braços das pessoas muito idosas, parece uma ferida, parece uma área com uma crosta, então uma hiperqueratose, uma casquinha em cima. Ela é mais endurecida a palpação, né? Tem uma casquinha em cima. E esses são os principais tipos, esses que a gente tem que ficar alerta e sempre que desconfiar, procurar o médico, o clínico geral ou o dermatologista para tentar elucidar e tentar ajudar o paciente nesse diagnóstico. Falando muito de pintas, né? Você falou muito de pintas. Não é toda pinta que é câncer de pele, é só para a gente deixar claro, né? Porque às vezes a pessoa pode assistir isso, aí vai lá e joga no Google e acha que está com câncer de pele. Então, não é toda pinta, existe um exame para isso, correto? Sim, sim, como eu já falei, aquela regrinha, né, do ABCDE, isso a gente usa muito, mas a pinta que a gente tem que desconfiar fundamentalmente é aquela que está diferente das outras. Então, um paciente que a gente olha as costas, ele tem um monte de pintas. Óbvio que esse paciente deve procurar um dermatologista para ser examinado, para ver se tem alguma lesão perigosa naquele meio. Mas se o paciente tem um monte de pintas e tem uma que está esquisita, tem uma que está diferente, tem uma que não está com a mesma carinha das outras, aí a gente tem que se alertar mais. Ou aquele paciente
paciente que de repente ganhou uma pinta nova, principalmente com os mais de 40 anos, né? Uma criança pode apresentar uma pinta nova, porque ela vai tomando sol ao longo da vida dela, e essa pinta pode aparecer e ser um pouco diferente, mas a partir dos 40 anos, se ela aparece com uma cara muito diferente, a gente tem que ficar mais alerta para uma possibilidade dessa pinta ser um câncer de pele. E aí a parceria paciente dermatologista é fundamental para elucidar qual dessas pintas pode ser. O diagnóstico é clínico, né? Na grande maioria das vezes, é fundamental, o principal é o olho treinado do médico. E, doutora, o protetor solar, a gente ouve muito falando sobre ele. Ele é a forma mais eficaz de prevenir o câncer de pele? E eu já queria aproveitar para perguntar se o sol, né, sem a proteção, é o principal causador do câncer de pele hoje. Na verdade, o sol, especialmente aquele sol entre as 9 da manhã e as 15 da tarde, é o sol que é perigoso, né? Aquele que a gente deve evitar. Então, não só o protetor solar é uma das medidas, mas fugir do sol nesses horários de pico, usar chapéu, boné, usar óculos escuros, existem cânceres de pele na proximidade dos olhos também, né? Para quem é muito claro, tem quem se queima muito facilmente, usar aquelas roupas com proteção solar. Não ficar exposto, né, ao sol, querer lá ficar deitadão, se bronzeando. A gente costuma dizer que não existe o bronzeamento saudável. O bronze é a resposta do nosso corpo tentando combater aquela agressão do sol. Mas não é que não é para ir para a praia, não é que não é para ir para a piscina. Tem que ir com muito protetor e tem que evitar ficar no sol, dentro do possível, no guarda-sol. Óbvio que a gente vai até o mar e, né, vai pegar sol, não tem jeito, mas se a gente estiver protegido, saiu do mar, voltou para o seu guarda-sol, saiu da piscina, voltou para a sombra, isso faz com que a gente tenha mais proteção. Então, deitar na esteira, que nem antigamente o pessoal gostava de fazer, né? A mulherada adorava ficar com marquinha de biquíni, isso não é saudável. E tirando alguns fatores genéticos, pacientes que tomam medicações para imunossupressoras, né, que diminuem a imunidade, o sol é, sim, um dos principais fatores, se não o principal fator causador do câncer de pele. Doutora, protetor solar existem vários, de vários tipos. Quando a gente vai na farmácia comprar, a gente fica perdido. Então, como escolher o melhor protetor solar e qual é a maneira correta de aplicá-lo, se precisa reaplicá-lo? Muito se fala sobre isso, eu queria que você comentasse um pouquinho também. A gente costuma recomendar protetores solares sempre comprados na farmácia ou no mercado. Não gostamos muito aquela coisa do manipulado, a gente usa para várias medicações manipuladas, mas o protetor solar a gente prefere já os prontos. A gente sempre costuma dizer que acima do número 30 é um número adequado. E isso vale para aquelas pessoas que não têm muitos antecedentes ou não têm antecedentes pessoais e familiares de câncer de pele. Então, o número 30 para cima deve ser reaplicado mais ou menos a cada... Então, de manhã, quando acorda, né? Então, mesmo que não esteja muito sol, mesmo que o tempo esteja nublado, mesmo que esteja no inverno. No Brasil, todo mundo deveria acordar e passar protetor solar a qualquer época do ano. Esse protetor deve ser reaplicado a cada 3 horas e deve ser reaplicado se a pessoa sua muito, né, faz algum esporte ou está muito calor, se a pessoa entrar na piscina, entrar no mar, na ducha. Além disso, a gente tem que lembrar de usar uma quantidade adequada. Não pode ser pouquinho economizando. Então, a gente fala que não adianta comprar um protetor super caro se a gente vai usar menos dele. Tem que reaplicar numa quantidade satisfatória. Existe aquela regra de mais ou menos uma colher de chá por área de corpo. Tem gente que usa esses 3 dedos, né? Coloca uma linha de protetor em cada dedo e aplica mais ou menos uma de cada lado do rosto e a outra na testa e queixo. O que precisa é não economizar no protetor. Temos que lembrar das orelhas, né, do dorso, né, do pé, queima também, do couro cabeludo nos pacientes que têm menos cabelo, ou nas crianças que têm pouquinho cabelo, ou adultos que têm menos cabelo, mas claro, tem que lembrar do couro cabeludo, lembrar dos lábios também, né? Então a gente tem protetores labiais, que também deve ser usado acima do número 30, e lembrar de todas as áreas que estão sem roupa. Então não adianta passar só no rosto, tem que passar na mão, tem que passar no braço, tem que passar na região do decote, tem que passar na perna, se a gente estiver de short, de saia, dorso do pé, todas as áreas têm que ser lembradas. E
Quando o paciente tem alguns outros fatores de risco, então um paciente que já teve um câncer de pele prévio, um paciente que é um fototipo muito baixo, fototipo é a cor da pele, então o paciente que tem a pele muito clara, um fototipo muito baixo, o paciente que teve familiares acometidos por câncer de pele, um paciente que se queima facilmente, vai para o sol, nunca bronzeia, fica vermelhão, esse preferencialmente um protetor acima de 60. Né? Não precisa usar o 99, claro que quanto maior o número, melhor. Mas a gente tem que lembrar que quanto maior o número, mais substâncias químicas tem naquele protetor. Isso faz com que ele fique muito mais caro, e lembra que a gente falou que não queremos que economize no protetor solar, e também faz com que algumas pessoas passem a ter talvez algumas alergias, alguns incômodos, se a proteção, o fator de proteção solar for muito alta. Então, na regra básica, 30 para a população em geral, acima do 30, e acima dos 60 para a população que tem um risco maior de câncer de pele. Doutora, existe cura para o câncer de pele? Existe tratamento, remédio, cirurgia? Como é após o diagnóstico? Olha, a gente costuma dizer que o câncer de pele, nós sabemos, né, que ele é o câncer de pele que ele é o câncer mais comum no mundo. Então, se a gente pegar todos os cânceres, mama, próstata, pulmão, intestino, o de pele é o mais comum. Só que ele tem uma vantagem. Ele é potencialmente curável e tratável. Se ele for diagnosticado em tempo correto, e isso é fácil porque a gente vê, né? Diferente de um câncer no intestino que a gente não está vendo, um câncer de próstata que a gente não está vendo, se ele for tratado no momento certo e adequadamente, a gente tem até 90% de chance de cura completa. Claro que aquele paciente vai ficar sempre atento para não ter outras lesões. Não é que aquela lesão voltou, é que a pele do paciente como um todo, ela é sofrida, ela está afetada pelo sol. Então ele teve um câncer aqui, ele pode ter um outro aqui, porque aquela pele toda, né, está danificada pelo sol. Então, com o tratamento correto e o diagnóstico precoce, até 90% de cura. Existem alguns tratamentos alternativos, alguns tratamentos com algumas pomadas para determinados tipos de câncer de pele, tá? Isso não vale para qualquer um. Existem algumas medicações endovenosas que a gente usa como terapêuticas mais modernas para o câncer do melanoma adjuvantes à cirurgia. Existem algumas técnicas de procedimento tipo curetagem, que ao invés de fazer um corte, a gente simplesmente raspa aquele câncer de pele. Mas, ainda, a cirurgia é o preferível, a cirurgia é a melhor opção de tratamento para a grande maioria dos cânceres de pele. Essa cirurgia é feita, a maioria das vezes, com o paciente acordado, a maioria das vezes, aquele paciente toma todos os remédios, se alimenta, tem uma vida normal, as cirurgias costumam ser rápidas, os médicos sempre operam, nós fazemos com uma margem de segurança para garantir que aquele tumor, que aquele câncer foi completamente retirado, e com essa cirurgia realizada da maneira correta, com médico, com dermatologista, com cirurgião treinado, a gente consegue obter taxas de cura de até acima de 90%, até 90%, aliás, se a gente conseguir fazer esse tratamento precoce. Mas a cirurgia é sim a melhor opção de tratamento e de possibilidade de cura. E doutora, a gente ouve muito falar de biópsia, né? Às vezes, né, a gente vai em dermatologista, tira uma pinta. A biópsia é o exame, então, que vai determinar se a pessoa está com câncer de pele ou não? Na verdade, quando a gente fala em biópsia, significa a gente mandar aquela peça, né, para o patologista, para o exame no microscópio. Isso a gente sempre faz quando desconfiamos de câncer de pele. Na verdade, o olhar treinado do médico dermatologista que trabalha com oncologia dá o diagnóstico, na grande maioria das vezes, só pelo olhar. Mas é óbvio que então, o nosso procedimento costuma ser assim, exame clínico, a gente usa muitas vezes o dermatoscópio também, não sei se vocês já viram que é aquela lente de aumento, que aumenta até 10 vezes cada lesão. A gente faz aquele diagnóstico clínico, a gente indica a cirurgia pelo diagnóstico clínico, a gente opera aquele paciente e manda aquela peça cirúrgica, aquele tumor retirado, para a biópsia para o patologista. Aí sim a gente vai ter um diagnóstico de 100% de certeza. Embora o nosso olhar clínico, na grande maioria das vezes, já tem uma acurácia diagnóstica muito boa. Além disso, em algumas determinadas situações, por exemplo, uma lesão muito grande, ou uma lesão numa área difícil, por exemplo, aquele paciente que tem uma mancha enorme, uma área no nariz muito grande, a gente faz uma biópsia incisional. O que significa isso? A gente tira um pedacinho daquela lesão grande. Tiramos um pedacinho daquela lesão grande, mandamos para o patologista, né, mandamos para a biópsia incisional, então é o exame no microscópio, o patologista vai examinar aquela peça
microscópio, vai dar aquele diagnóstico definitivo, e aí se ele falar, é um câncer de pele, aí a gente tem que partir para uma cirurgia, às vezes de uma área grande, às vezes com necessidade de algum retalho cutâneo, às vezes com a necessidade de colocação de algum enxerto da pele naquele local. Mas a biópsia, sim, o exame do patologista no microscópio é o que dá um diagnóstico de certeza, embora nós batemos o olho e na grande maioria das vezes já conseguimos dar esse diagnóstico. E, doutora, o câncer de pele, ele tem a ver com hereditariedade, como muitos outros, com idade, sexo, cor da pele, alguns outros hábitos, além dos que a gente já comentou envolvendo a exposição ao sol? Tem sim. O câncer de pele ele é mais comum em pessoas idosas, então pessoas acima de 60 anos, especialmente os homens, eles são mais suscetíveis ao câncer de pele. E aquela pessoa que tem antecedentes familiares, ou seja, pai, mãe, irmão que teve câncer de pele, tem uma chance aumentada de ter. A pessoa que teve ela mesma um câncer de pele no passado, ela tem mais chance de ter também. E também aquelas pessoas do fototipo mais baixo. A gente costuma dividir, né, a coloração da nossa pele em 6 fototipos, sendo o fototipo 1, aqueles pacientes mais ruivos, aqueles pacientes loiros muito claros, aqueles pacientes com os olhos muito claros, aqueles que se queimam muito facilmente, e o fototipo 6, as pessoas pardas e negras, com essas variações, né? Então, o fototipo 2, um paciente loiro com a pele um pouco mais escura, que não se queima tanto. O fototipo 3, um paciente de cabelos escuros, olhos, a maioria das vezes escuros, mas que não com a pele com queimaduras que se queimam eventualmente. O fototipo 4, os pacientes morenos que se queimam menos, que se bronzeiam mais facilmente. O fototipo 5, as pessoas pardas, mas que ainda assim se abusam do sol, queimam. E o fototipo 6, as pessoas de coloração de pele mais escura e negros. E quanto mais baixo o fototipo dessa pessoa, ou seja, quanto mais ele se queima, quanto mais ele fica vermelho quando está no sol, mais a chance desse paciente ter câncer de pele. Além disso, aqueles pacientes também que tiveram histórico de trabalhar no sol na infância, ou na juventude, aquelas pessoas que trabalham ainda no sol, aquelas pessoas que tiveram, ou na infância ou na idade adulta, a história de queimadura solar, de bolhas por causa de sol, de insolação, de situações de queimaduras de sol mesmo, tem mais chance também. Aquelas pessoas que não usam protetor solar, né? Tem gente que ainda tem relutância de usar protetor solar, infelizmente, ainda no Brasil, em torno de 60% da população não tem hábito de usar protetor solar. Então, essas pessoas são pessoas que têm mais risco. E quando a gente fala de hereditariedade, além de antecedentes familiares de câncer de pele, a gente herda a cor da família, né? Então, a hereditariedade na cor da pele também, na cor dos olhos também, no fato de ser calvo, por exemplo, um paciente sem cabelo tem chance de ter câncer de pele no couro cabeludo. Então, todos esses fatores contribuem também e, infelizmente, aumentam a chance do paciente de ter câncer de pele. E, doutora, a gente veio aí de um outubro rosa, um novembro azul e agora um dezembro laranja. Como estão as ações de conscientização e prevenção do câncer de pele aqui em Botucatu e na nossa região? Olha, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, há 14 anos, implantou esse dezembro laranja. O dezembro laranja, ele na verdade, há 14 anos não, desculpe, desde 2014. O dezembro laranja é o mês de conscientização do câncer de pele e da prevenção desse câncer de pele. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em parceria com os serviços de dermatologia públicos, particulares de todo o Brasil. E aí eles fazem, e a gente faz, né, na Sociedade Brasileira, anualmente, a campanha de prevenção do câncer da pele. Esse ano aconteceu sábado passado, dia 2 de dezembro, sempre é no primeiro sábado do mês de dezembro. Em Botucatu, a gente sempre realiza no Centro de Saúde Escola, das 9 às 15. É para a gente lembrar do horário do sol que a gente tem que fugir, né? E sempre, todo ano, acontece essa ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ao longo do mês todo são feitas programas de incentivo, programas de orientação à população. Em algumas cidades do país, a gente coloca o Cristo Redentor, fica com luzes laranja, Brasília com luzes laranja, a gente faz essa conscientização da população, a tão importante doença, né? E aqui em Botucatu, o nosso serviço de dermatologia da Faculdade de Medicina, o Departamento de Dermatologia, sempre entra desde o começo. A campanha do câncer de pele acontece desde 99 e o Dezembro Laranja foi uma ação que
começou em 2014. E no nosso departamento de dermatologia, a gente sempre participou dessa campanha, em parceria com a sociedade brasileira, e a nossa ideia é tentar trazer para a população informação, então são dadas palestras, e possibilidade desses pacientes serem examinados por dermatologistas treinados, dermatologistas com chefes que têm essa especialidade, né, no câncer de pele. Nós somos em vários professores que auxiliam os alunos, os médicos e os alunos da faculdade a ter essa acurácia diagnóstica maior, com o intuito de ter esse aumento no número de diagnósticos, não que para aumentando, né, pensando em aumentar o número de pacientes, mas a gente quer descobrir precocemente. A gente repara que nas campanhas a gente recebe muita, né, uma população muito grande. Esse ano foram 445 pessoas examinadas, ano passado foram 457, então variando mais ou menos, e a gente consegue diagnosticar lesões muito iniciais. Às vezes o paciente vem com uma coisinha mínima que não deu tempo dele marcar para ir no dermatologista, ou ele não conseguiu, e a gente consegue fazer esse diagnóstico na campanha. O ano passado a gente encaminhou quase 80 pacientes para tratamento na Unesp, entre cirurgia, realizações de biópsias de lesões maiores para diagnóstico. Esse ano a gente encaminhou 107 pacientes, já operamos 2, e já foi sábado agora, então para a gente já foi um sucesso, né? Então a gente está... todos esses pacientes, esses 107 pacientes foram encaminhados para tratamento, vão ser encaminhados, vão ser convocados para tratamento na Unesp, para a gente poder fazer o correto tratamento naqueles que necessitam de cirurgia. Alguns a gente vai fazer uma biópsia, vamos estudar melhor o que é aquela lesão, se é um câncer de pele ou se é uma outra doença, e vamos tratar aquele paciente. E o nosso objetivo é realmente fazer essa detecção precoce, além da orientação, é claro, da população. Estamos querendo que o nosso pessoal, que Botucatu, use protetor solar, fuja do sol. A gente sabe aí que o sol está bravo, a gente sabe que esse verão, agora dezembro, janeiro, fevereiro, prometem de calor e de sol, e muito importante a gente lembrar desses cuidados sempre. Legal, bem legal. E, doutora, para finalizar, a gente sempre pede que o nosso especialista deixe uma mensagem para uma pessoa que talvez esteja nos assistindo e passando por um quadro da doença, que no caso de hoje é câncer de pele. Olha, eu acho que, primeiro, minha orientação vai para a população em geral, né? Então, usem filtro solar, fujam do sol no horário de pico, procurem o seu médico, seu clínico geral, seu dermatologista, ao sinal de qualquer lesão suspeita, ao sinal de qualquer coisa que a gente está reconhecendo diferente no nosso corpo. Acho que vem essa orientação para essa procura. Os médicos, os nossos alunos da faculdade, os médicos clínicos gerais, os dermatologistas são muito treinados, né, para esse diagnóstico e esse encaminhamento correto. E para aquelas pessoas que têm uma lesão suspeita ou que já têm um diagnóstico, para aquelas outras lá, aquelas que foram na campanha e têm esse diagnóstico, o nosso conselho sempre vão, né, procurem o médico, ou aguardem as suas cirurgias. No caso, os pacientes nossos, a gente vai convocar para cirurgia. Continuem usando o protetor solar, né, continuem fugindo, porque, infelizmente, ter uma lesão aqui, tratar aquela lesão, não é garantia de que não vai ter mais. Pelo contrário, quem teve uma lesão tem que ficar com alerta redobrado, porque a chance de ter outra lesão é maior. Então, a nossa dica é sempre protetor solar. Falem para os amigos, para o vizinho, para todos os conhecidos usarem também protetor solar. Vamos ensinar as crianças também, né, a usarem na infância protetor solar e já aprenderem para o futuro. Os pacientes idosos atuais, né, a população em torno de 50, 60, 70 anos, não usava protetor solar na infância, porque não era um hábito, não era uma coisa, mas a gente criando quanto antes, melhor. E nunca é tarde para a gente começar a fazer o cuidado correto com a nossa pele. Tá certo, então, muito obrigada. A Estação Saúde de hoje conversou, então, com a médica dermatologista, a doutora Gabriela Haddad, sobre câncer de pele. E você que está nos assistindo e quer participar sugerindo pautas para os próximos programas, é só escrever para o e-mail que está aparecendo no nosso vídeo. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima e não deixe de acompanhar a Câmara de Botucatu nos nossos canais oficiais.